Olá, bom dia a todos. Trazendo mais um dia aqui uma mensagem da parte de Deus. E o texto que eu quero compartilhar hoje se encontra no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo 2, a oração de Jonas. Capítulo 2, a partir do verso 1 e 2, que diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Todos nós já conhecemos a passagem, o livro de Jonas, sabemos até mesmo de cor o que aconteceu com esse profeta, quem foi esse profeta, e que ele tinha desobedecido ali o chamado, de Deus para sua vida, para pregar aos ninivitas. Nínive é a capital da Assíria. A Síria era uma potência naquela época. E a preocupação de Jonas não era apenas porque ele queria desobedecer a Deus, mas porque aqueles ninivitas, eles pertenciam à Síria, era da capital da Assíria, e eles eram inimigos de Israel. E então a preocupação de Jonas era com seu próprio povo, para que aqueles assírios não viessem subjugar, mas lá na frente eles iriam subjugar Israel e escravizar, e tirar a paz de Israel. E Jonas se preocupa com o seu povo, sendo ele natural de Israel, morador ali da Galileia, das montanhas próximo à Galileia. Ele se preocupa com o seu povo, então ele é um nacionalista, ele é uma pessoa que se preocupa com os seus. Esse é um primeiro ponto que a gente pode observar no profeta Jonas, de ele não querer pregar o evangelho aos ninivitas. Mas independente de qual seja a pessoa, ou da sua impiedade, ou a vida no qual ela leva, Jonas não deveria levar em conta a sua nacionalidade, os seus padrões, os seus preceitos, mas sim pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa, qualquer nação, independente de quem seja. Esse era para ser o propósito que estava no coração de Jonas. E esse deve ser o propósito também que deva estar no nosso coração hoje em dia. É de levar o evangelho independente qual seja a pessoa. Aqueles que são escravos do inimigo, que estão na prostituição, na criminalidade, na corrupção, na bebedice, ou outras coisas que possam para nós ser ruins, uma vida afastada de Deus, mas nós devemos levar sim o evangelho para aqueles que Deus, no qual nos predestinou, nos designou para levar o evangelho. Vamos fazer também aqui uma anotação. O nome Jonas significa pomba. Se a gente for lá no livro de Salmos, no capítulo 55, verso 4, vai dizer que a pomba, o salmista fala que ela é um bicho que foge. Salmos 155 fala que a pomba, ela é um animal, uma ave que foge, que ela é ligeira. Então é uma característica de Jonas, querer fugir da ordenança de Deus, algo que ele não poderia fazer nunca. Outra conotação que a gente pode citar é que Jonas poderia ser insubstituído, mas na verdade não é isso que Deus quer mostrar com Jonas, porque Deus ele vai atrás de Jonas e ele faz ver Jonas passar por mais profundo das angústias, sofreu um castigo severo para que ele viesse ver que a vontade de Deus se estabelece na sua vida. Não que ele poderia ser insubstituído, porque tinha outras pessoas para substituir.
contemporâneos de Jonas, como o profeta Oséias. Oséias foi um dos profetas contemporâneos de Jonas, e ele poderia assim substituir Jonas naquele tempo, né? Glória a Deus. Então é isso que Deus quer nos falar também, né? Que ninguém é insubstituível, mas quando Ele quer realizar um propósito através das nossas vidas, é a vontade dele que se prevalece, né? E nesse capítulo a gente vai ver uma oração de Jonas orando a Deus de dentro do barriga do peixe, para que Deus venha se livrá-lo daquela angústia, daquele sofrimento. E a Bíblia diz que ele gritou de dentro da barriga do peixe. No hebraico, clamar significa gritar, ali entrar em angústia, entrar em emoções profundas. Então ele de dentro da barriga do peixe, ele grita, ele esperneia, ele faz barulho mesmo ali para tentar alcançar os ouvidos de Deus ali, a presença de Deus de dentro da barriga daquele peixe no mais profundo mar. No versículo 3 ele fala: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Então ele fala que Deus o lançou ao profundo. Então Deus castigou ele severamente, levando ele até o mais profundo dos mares, para que ele pudesse entender que o propósito de Deus se prevalecia na sua vida. Para trazer ele ao arrependimento novamente, foi necessário que Deus levasse ele até o profundo dos mares. Foi necessário que ele pudesse chegar até o fundo do poço, vamos dizer assim, para que ele viesse entender que a vontade de Deus prevalece na vida dele. E essa é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas das vezes Deus tem um propósito para cumprir na nossa vida, um chamado. Deus tem um chamado para nós e a gente vira as costas para Deus. A gente faz igual Jonas, a gente vira as costas, a gente prefere ir para outro lugar, fazer aquilo que a gente acha melhor. Jonas, ele pensou em Patácia. Tem 3 sentidos no qual ele poderia pensar e ir para Tássio. A primeira é escapar de Deus e ir para longe, como a Bíblia diz que Tássio era uma terra longínqua. Então ele pensou que ele estando longe, ali ele não iria ser alcançado por Deus. Então não adianta o quão distante tu queira ir da presença de Deus, Deus sempre vai te alcançar, Deus sempre vai chegar em ti, Deus sempre vai se aproximar de ti com uma palavra, como Ele está fazendo nessa manhã. Outro ponto que a gente pode citar é que ele possa estar querendo ir para Tássio, porque ali ninguém o conheceria. Ninguém conheceria Jonas ali em Tássio. Ninguém saberia que ele era um profeta que profetizou no tempo de Jeroboão II, que ele profetizou a paz lá nas fronteiras de Israel, e que Deus tinha levantado ele para ir a Nínive. Ninguém ia conhecer ele. Talvez tem muitas pessoas que se afastaram de Deus e querem ir para longe de Deus, para outros lugares onde ninguém conheça ele. E é aí que tu se engana, porque quando Jonas estava no barco, a Bíblia fala e descreve que aqueles homens sabiam que tinha alguém ali que estavam fugindo de Deus. Tinha alguém que estava fugindo de Deus, porque tudo estava longe, tudo estava acontecendo ao contrário. Os mares estavam se levantando contra a vida daqueles marinheiros, daquelas pessoas que estavam naquele barco. E Jonas soube que ele era, a causa daquilo tudo era ele. Então, você pode até tentar fugir de Deus e ir para um lugar que ninguém te conhece, mas você estando lá, você em desobediência irá trazer maldição para a sua vida e maldição para a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Então Jonas ali, ele confessa que ele que estava desobedecendo a Deus. Então automaticamente, quando a gente desobedece a Deus, as dificuldades e as maldições atingem as pessoas nas nossas voltas, que estão à nossa volta, que vivem conosco, que diariamente nos acompanham, que nos amam
E a gente, por desagradar a Deus, por não querer fazer a vontade de Deus, acaba deixando essas pessoas vulneráveis também aos castigos, aos ataques, os levantes do inimigo contra a nossa vida por desobedecermos ao nosso Deus. E um terceiro motivo no qual Jonas pode ir para Tarsis é porque lá era uma ilha, como é que se diz? Uma ilha muito conhecida, uma ilha muito próspera, onde os mercadores de Salomão iam, pegavam ouro de Tarsis, prata, cetro, e lá era um lugar onde as pessoas trabalhavam e conquistavam muitas propriedades, dinheiros, condições, renda. Então Jonas poderia estar pensando para lá, porque também ele lá ia ter uma vida tranquila, ele ia ter uma vida no qual ele poderia prosperar, trabalhar. Então tem muitas pessoas que pensam que deixar de fazer a vontade de Deus para fazer as suas próprias vontades, correr atrás dos seus próprios interesses, é melhor do que sofrer por Cristo Jesus, é melhor do que ser um instrumento nas mãos de Deus, entendeu? Só que o chamado de Deus para nossas vidas é muito mais do que apenas trabalhar e se cansar com os afazeres do dia a dia, é se comprometer com Deus, é ganhar almas para Jesus, é se gastar e se deixar gastar, como diz o apóstolo Paulo, pela obra de Deus. Essa é a satisfação de um profeta, de um homem de Deus, é se deleitar nos caminhos do Senhor e não cansavelmente buscar daquilo que satisfaz a nós mesmos, né? Nos nossos próprios deleites. A Bíblia chega a dizer lá em Salmos capítulo 37, verso 4, se eu não me engano, diz: deleitai-vos no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Então, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos concederá. Vamos ficar até aqui, porque é extenso essa oração de Jonas, e eu espero que eu tenha ajudado vocês venham ter entendido que a vontade de Deus sempre prevalece nas nossas vidas, né? Fica com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Até a próxima.